Café? Eu sei que eu sumi por bastante tempo, e tem motivo pra isso, mas eu acho que vocês honestamente não se importam. Mas se vocês querem saber, tem a ver com a minha placa de vídeo. Enfim, vamos lá. Your exercise. See over the rainbow. Como algo que surgiu como uma limitação técnica atualmente se tornou um estilo artístico? Por que a gente atrela tantas coisas como conforto, medo e vazio à estética low poly? E por que muitos jogos nos dias de hoje decidiram usar essa estética como uma abordagem artística? Vem conferir. Os anos 90 chegaram com uma nova tecnologia para os consoles e para os PCs da época. Os jogos que antes eram 2D agora passavam por uma transformação para a terceira dimensão. Essa tecnologia, apesar de ser nova, ainda era muito limitada, já que não dava para colocar texturas realistas, iluminação elaborada e modelos complexos. A melhor solução para que os hardwares da época suportassem tudo era trabalhar com poucos polígonos, formando personagens, cenários e objetos com formatos mais básicos e angulosos. Esse visual que comportava formas quebradas e rostos sem muitos detalhes ficou marcado na infância de qualquer um que nasceu entre os anos 90 e os anos 2000. Só que a questão é que até então isso não era um estilo, mas sim uma limitação. Jogos como Silent Hill, Tomb Raider, Metal Gear e Final Fantasy VII adotavam essa técnica porque era o que dava para fazer. O próprio Silent Hill é um excelente exemplo de quando a técnica virou arte. Todo mundo sabe que o jogo introduziu uma névoa como um personagem etéreo que te acompanha do início ao fim. A questão é que essa névoa toda surgiu por causa da limitação gráfica do PlayStation 1, ou seja, a névoa tá lá para mascarar alguns defeitos da renderização do jogo. Apesar disso, essa névoa, junto com a estética low poly e os sons em baixa qualidade, foram os pilares para ditar como no futuro muitos jogos de terror seriam, já que essa técnica desperta no jogador sentimentos como conforto, medo e vazio. E agora eu vou aprofundar um pouco mais nesses sentimentos para você entender melhor. Por mais estranho que pareça, a estética low poly, com as suas formas duras, textura borrada e animações limitadas, pode causar um certo conforto. Isso acontece porque ela carrega uma carga pesada de nostalgia. Para muita gente, ver gráficos low poly é como voltar na infância ou na adolescência. É como lembrar daquela TV de tubo ligada no canto da sala, jogando no fim da tarde, com aquele controle torto na mão. Não importa se era um Resident Evil ou se era um Crash Bandicoot, a estética era a mesma, simples, direta e imperfeita, mas marcante. Tem algo curioso nisso. O fato de ser menos realista acaba ajudando o cérebro a completar algumas lacunas. Como os rostos e ambientes não têm muitos detalhes, você mesmo projeta emoções ali. É quase como lembrar de um sonho antigo, meio nebuloso, mas com um sentimento mais claro. O low poly é também uma estética silenciosa. Diferente do excesso visual que a gente vê hoje nos jogos realistas ou nas redes sociais, o low poly transmite uma certa calma. São ambientes vazios, cores chapadas, texturas simples. Às vezes parece que você está sozinho no mundo, mas não de um jeito ruim, de um jeito introspectivo, quase mediativo. Tem artistas hoje criando cenários inteiros em low poly justamente para isso, para a gente gerar esse clima de paz silenciosa. E é aí que a estética que nasceu de uma limitação vira uma forma de expressão que conversa diretamente com os nossos sentimentos. Enquanto alguns jogos de low poly despertam conforto e nostalgia, outros exploram exatamente o contrário: o desconforto, o medo e a sensação de que tem algo errado, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Uma das características mais marcantes desses jogos é justamente o que eles escondem: ambientes silenciosos, vazios, pouca ou nenhuma explicação.
A estética simples e limitada dá espaço para nossa mente preencher os buracos com interpretações, geralmente perturbadoras. E ninguém entendeu isso tão bem quanto a Puppet Combo. Os jogos deles, como Numb Massacre, Mother House ou Stay Out of the House, usam gráficos intencionalmente retrô, com texturas granuladas ou movimentação travada como se fossem fitas de VHS interativas. Eles te colocam num cenário que parece ter saído de um filme de terror dos anos 80, mas com uma brutalidade e um desconforto de algo que não está sendo controlado por um roteiro clássico. Você explora, erra, se perde e no meio disso tudo começa a entender histórias escondidas contadas por detalhes, sons distantes, objetos estranhos no cenário. E só para deixar claro, eu não sou um grande jogador de jogos da Puppet Combo, na realidade eu nunca joguei nada da Puppet Combo, mas eu gosto muito de assistir os vídeos das pessoas jogando e interpretando jogos. Eu acho que a comunidade, nesse caso, é muito maior. Então, funciona igual. Essa ausência de explicação faz com que o jogador se sinta invadindo um lugar que ele não deveria estar explorando. Outro exemplo forte é o Paratopic, um jogo que mistura low poly com uma estética de VHS distorcida e cortes abruptos. A narrativa é fragmentada, cheia de ruídos e quase impossível de entender completamente numa primeira jogada. E justamente por isso assusta tanto. Você sente que você está vendo algo proibido, incompleto, com uma fita achada no porão. Jogos como esses criam terror não por susto, mas pelo vazio, pelo silêncio, pelo modo como tratam o jogador como alguém perdido, e não o herói da história. No fim, a estética low poly se torna um espelho do medo moderno, não o medo do que está na nossa frente, mas do que pode estar escondido atrás de cada textura borrada. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. Nem todo medo vem da escuridão ou do sangue. Às vezes o que realmente assusta é o que está ausente. Na estética low poly, o vazio não é só visual, ele é emocional. É curioso que nos anos 90 muitos jogos não tentavam criar esse clima, propositalmente no caso. A ausência de vida de pessoas, de ambientação sonora, era uma limitação técnica, mas o que era limitação hoje é interpretado como atmosfera. Pensa, por exemplo, em Driver 2, cidades enormes para a época, mas com ruas vazias, poucos carros e quase nenhum pedestre. E aquele silêncio digital que todo mundo já conhece. Você dirige por blocos e blocos e sente que está em um mundo que só foi feito para você. Ou pior, que foi evacuado às pressas. A trilha sonora sumia por longos trechos, deixando o som dos pneus do asfalto e uma sensação de abandono pairando no ar. Outro exemplo perfeito é o próprio Tomb Raider 1. As cavernas, templos e tumbas são gigantescas, mas quase sempre desertas. A Lara Croft está sozinha enfrentando ambientes gigantescos sem contexto, como se tivesse invadido um lugar esquecido por todos há milênios. A geometria é simples, os ângulos da câmera travados e a trilha sonora criam uma experiência introspectiva. Não era um jogo sobre terror, mas um jogo sobre isolamento. Até mesmo Silent Hill, que mesmo que se encaixe no gênero de terror, se destaca nesse aspecto, porque o que realmente incomoda não são os monstros, é a cidade em si, é o vazio das ruas, os corredores infinitos e os prédios sem janelas. A cidade parecia viva e morta ao mesmo tempo. Você anda por locais comuns, tipo escolas, hospitais e ruas, mas tudo parece errado. Como se tivesse uma lembrança falha ou em uma cópia mal feita da realidade. Esse tipo de vazio cria uma introspecção involuntária. O jogador começa a prestar atenção em si mesmo. O ambiente não distrai, ele envolve. E a simplicidade gráfica desses jogos só amplifica isso. Com menos realismo, mais espaço para projeção emocional, com menos detalhes, mais silêncio. E no silêncio, o desconforto aparece. E é por isso que essa estética conversa tão bem com movimentos visuais mais recentes, como o Liminal Spaces, que eu já fiz vídeo aqui, mas se você não sabe o que é, são basicamente ambientes comuns, mas fora do lugar. Corredores infinitos, carpetes molhados, salas de espera sem função, tudo isso também aparece, mesmo que acidentalmente, em jogos antigos, porque suas limitações técnicas geravam espaços que não pareciam nem reais e nem completamente ficcionais, pareciam sonhos mal estruturados. O vazio da estética low poly não é um vazio por falta, é um vazio por excesso de silêncio, de solidão e de um sentimento que você não consegue nomear. Eu
tô fazendo um vídeo sobre vazio. Tô fazendo um vídeo sobre um meme. Com o avanço da tecnologia, era de se esperar que os jogos fossem cada vez mais realistas. E eles foram. Hoje a gente tem texturas Ultra HD, iluminação em tempo real, animações capturadas com precisão absurda, Ray Tracing, que ninguém sabe exatamente o que é, mas tudo bem. Mas algo se perdeu no caminho. Muita gente começou a sentir que o realismo excessivo deixava os jogos mais frios e previsíveis, até mesmo sem alma. Era como se, ao tentar imitar o mundo com a perfeição, os jogos esquecessem do que nos fazer sentir. E foi aí que a estética low poly voltou com tudo. Ela representa uma resposta artística a esse hiperrealismo. Em vez de reproduzir a realidade, o low poly nos convida a interpretá-la, a preencher as lacunas e a sentir aquilo que não está sendo mostrado diretamente. Além disso, a gente está vivendo uma explosão de criadores independentes. Sozinhos ou em pequenos estúdios, eles não têm um orçamento de um AAA, mas tem algo muito mais valioso: a liberdade criativa. Como o low poly é mais leve e menos caro de produzir, permite que ideias mais ousadas, estranhas e subjetivas floresçam sem depender de milhões em investimento. Por isso, tantos indies de sucesso abraçam essa estética. Ela combina temas difíceis de representar com gráficos nem tão realistas: melancolia, horror existencial, solidão, memória e distorção do tempo. A estética low poly começou como uma limitação, um uso de recurso técnico para fazer os jogos rodarem nas máquinas da época, mas com o tempo ela se transformou em algo muito maior, uma linguagem. Ela é a imperfeição que a nossa memória aceita com carinho. É a ausência de detalhes que nos obriga a sentir mais e entender menos. É o silêncio que incomoda, mas que também acolhe. Low poly é aquele sonho borrado que você teve na sua infância, mas nunca esqueceu. É aquele momento de paz jogando num frio de tarde, ou aquele frio na barriga explorando um cenário vazio demais, silencioso demais e estranho demais. Ela pode ser reconfortante e pode ser sufocante. Pode ser antiga, mas continua mais viva do que nunca, porque ela não tenta simular o mundo como ele é. Ela tenta simular o que o mundo te faz sentir. E talvez seja exatamente por isso que ela voltou com tanta força. Porque num mundo de imagens perfeitas, a gente sente falta do que é imperfeito, subjetivo e emocional. Low poly não é sobre ver melhor, é sobre sentir mais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esse roteiro estava pronto já há algum tempo, acho que há uns 2 meses. E como eu estava sem computador, eu sabia que esse roteiro estava pronto. Eu lembro que eu tinha gostado bastante dele, mas eu não lembrava exatamente sobre o que era. Justamente por isso eu fiquei olhando muito pro canto, porque no canto está o roteiro onde eu consigo ler. Então, desculpa, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou voltar com a frequência de vídeos que eu estava fazendo, um vídeo por semana. Vou pedir o seu apoio para deixar o seu like, para curtir, para comentar, compartilhar, e é isso aí. Até semana que vem.